Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que é o seguinte: tem sido cada vez mais difícil a gente ver verdadeiros obedientes a Deus. E a gente vê pessoas vivendo a vida, dizendo que Deus, tendo uma religião, cumprindo preceitos de religiosidade, mas obedecer no detalhinho é uma agulha no palheiro. E como a gente vive no meio de pessoas, como o ambiente influencia as nossas escolhas, a gente acaba se tornando mais uma pessoa que normaliza o fato de obedecer até a página 2. Eu obedeço, mas a partir do momento que aquilo me incomoda, que aquilo fica muito estranho e desconectado com o que as pessoas fazem no mundo, eu também não preciso obedecer tanto assim. E não é o que a Bíblia diz, né? Se nós queremos ser um povo santificado, ou seja, um povo separado do meio da muvuca, a gente precisa fazer coisas diferentes do que as pessoas estão fazendo. Tem uma frase que fala assim: se você quer receber coisas diferentes da maioria, você também precisa fazer coisas diferentes da maioria. E eu venho compartilhando com vocês o meu diário com Deus desde 2018. E é bem interessante quando eu leio algumas coisas aqui e vejo todas as coisas se cumprindo na minha vida hoje, eu colhendo frutos do que eu plantei lá atrás. E talvez se eu quisesse compartilhar isso com as pessoas lá atrás, eu não tivesse tanta credibilidade, porque eu ainda estava no momento de não ter visto o resultado do que eu estava vivendo. E eu vou compartilhar aqui com você e você vai entender. Aqui fala o seguinte: talvez você hoje esteja se sentindo insegura, angustiada, preocupada por não estar no lugar que gostaria. Mas a pergunta é: você está no centro da vontade de Deus? Você tem convicção no seu coração de que mesmo com as dificuldades você está no lugar que Deus quer que você esteja? Permaneça nesse lugar. Só tem duas coisas que atraem a bênção de Deus e o cumprimento das promessas para a nossa vida: é a graça dele, que a gente recebe, como o nome diz, de graça, e a nossa obediência. Porque se a gente conecta o nosso coração com Deus, e a Bíblia diz que Deus se revela a nós, ou seja, a gente entrega para ele a função de se revelar a nós, quando a gente verdadeiramente quer ouvi-lo, quando a gente verdadeiramente decide abrir mão das coisas, né? Quantas vezes eu falei para Deus: Senhor, se eu estiver me fazendo de boba, dizendo que eu quero te obedecer, mas não tô obedecendo, abre os meus olhos, me mostra que eu tô sendo hipócrita, que eu tô meio pelas beiradinhas, traz clareza, porque eu quero de verdade, tô declarando aqui com a minha boca, eu quero te obedecer. Abrir mão das coisas que eu desejo, ter que esperar pelas coisas, é ruim. Eu não vou dizer pro Senhor que eu não acho ruim, porque o Senhor conhece meu coração, não teria nem sentido eu falar isso. É ruim, é doloroso, é irritante, mas eu estou dizendo que mesmo com todas as coisas ruins que eu posso sentir, esperando, obedecendo, me submetendo, eu prefiro fazer assim e fazer do seu jeito. Então, quando a gente de verdade coloca a nossa obediência em Deus, ela é recompensada. Mesmo que se você se perder e fizer escolhas achando que tá obedecendo a Deus, mas não tá, mas se você tá coerente com a palavra, se você tá com o coração puro, verdadeiramente com a intenção de obedecer, ele te recompensa, ele te alinha, te bota no caminho de volta. E aí, aqui fala o seguinte: Deus não pode honrar quem está completamente fora da sua vontade, quem está deliberadamente escolhendo não fazer a vontade de Deus. Vou dar exemplos claros, simples aqui. É o carnaval, tá chegando. Como é seu comportamento no carnaval? Você diz que quer obedecer a Deus, mas bebe o carnaval inteiro, usa umas roupas que só Jesus na causa, se dança com pessoas do sexo oposto de uma forma, qual a palavra? De uma forma, falar igual a minha avó, indecente, de uma forma com segundas intenções. Você fala coisas para as pessoas querendo trazer para elas sentimentos que não deveriam vir à tona, ou não vir à tona no sentido de estar escondido. Não, vamos deixar escondidinho que ninguém precisa saber, não é isso. Incitar determinados sentimentos, comportamentos nas pessoas, você tá sendo o causador daquilo dali, e tantas outras coisas, né? Até em relação à comida. A Bíblia fala sobre isso. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a honra e glória de Deus. Fala sobre domínio próprio, fala sobre a gula. Então, quantas coisas a gente intencionalmente e declaradamente não segue como a Bíblia diz. A Bíblia fala uma coisa: perdoa. Você, não, mas eu não quero perdoar. Isso daqui é muito difícil. Mas é muito difícil. Eu conheço algumas pessoas que falam: mas isso é muito difícil. Sim, gente, se fosse fácil, a gente não precisava de Deus. A gente fazia sozinho. Então, a gente precisa verdadeiramente se submeter
para que as coisas aconteçam do jeito de Deus. Então Deus não pode honrar, quem está completamente fora da sua vontade. Deus jamais irá abençoar um rebelde que faz tudo o que quer e depois culpa Deus por sua colheita. Aqui a gente não está falando de pecador, porque pecador todos somos. Pecamos todos os dias, com palavras, com ações, com pensamentos. Só que a gente se arrepende e pede perdão. E a Bíblia diz também que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, quando nós estamos cegos, estamos sem discernimento, fazemos um monte de bobagem e depois a gente se arrepende e pede muito perdão a Deus e fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça, que loucura, se eu pudesse voltar atrás, jamais faria um negócio desse. Se eu pudesse corrigir e apagar aquilo dali, eu jamais teria feito. Às vezes isso acontece comigo, tipo, segundos depois, eu falo uma coisa pra pessoa, depois eu falo, Senhor, me perdoa, eu não queria ter falado isso, que bobagem que eu falei, Senhor, apaga o sentimento ruim da mente dessa pessoa, faz a pessoa esquecer que eu disse isso, não permita que essa pessoa se sinta mal, triste, ofendida, ressentida por isso, e eu analiso por que eu falei, porque a boca fala do que o coração tá cheio, o que eu tô enchendo o meu coração pra ter saído aquele tipo de palavra dali. Então Deus vai observando o desejo da nossa mudança constante, ou o desejo de desobedecer e viver do jeito que a gente quer. Então, fala aqui, o primeiro passo para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida é permanecer no lugar que Ele quer que você fique. Ele determinou esse lugar para você e você precisa permanecer ali. Você não precisa forçar portas, não precisa cavar oportunidades, não precisa se humilhar diante de pessoas. Você só precisa estar no centro da vontade de Deus. Isso não significa que você vai ficar deitado no sofá esperando as coisas acontecerem. Forçar portas significa tomar medidas diferentes do não que Deus já te deu. Vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Eu tava tudo certo para eu entrar num grupo onde eu fui convidada e eu tava igual a criança na porta da Disney esperando o portão abrir para eu entrar. Esperando um dia, outro dia, uma semana, e aí? Quando que eu começo? E aí chegou um determinado momento que a pessoa que era a líder do grupo falou, olha, você não vai poder mais entrar, porque era uma questão de trabalho, tinha uma pessoa no grupo que trabalhava com a mesma coisa que eu e ela se opôs à minha entrada. E aí a dona do grupo, né, me pediu desculpa e tal, e eu fiquei super tranquila e falei pra ela, exatamente, olha, eu tava igual a criança na porta da Disney, eu queria muito fazer isso, eu tava esperando, animada pra chegar esse dia, mas as portas que Deus abre, ninguém fecha. Então, se Deus quisesse que eu estivesse aí nesse ano, eu ia entrar de qualquer maneira, nem você que é a dona do grupo ia poder me pedir, porque Deus ia colocar isso no seu coração. Então, se eu não vou entrar, é porque Deus não quer que eu entre, e se Ele não quer que eu entre, eu tô tranquila. Então, isso significa forçar portas, né? Eu poderia brigar, eu poderia procurar a pessoa que falou, eu poderia contestar, falar com uma, com outra, argumentar. Então, a gente coloca o coração diante de Deus e entende o que Ele quer que a gente faça. Então, ainda que por alguns momentos a obediência te leve a um lugar de sacrifício, renúncia, sofrimento, logo depois ela te levará a um lugar de vitória, honra e recompensa. Seja agradável ou não, confortável ou não, perto de quem eu amo ou longe, que eu deseje ou que eu não goste, independente de tudo isso, eu escolho estar no centro da vontade de Deus. Hoje você pode não entender, mas se você acreditar e permanecer, amanhã você vai entender e agradecer exatamente tudo que Deus permitiu passar. Vale a pena estar no centro da vontade dele. E isso é muito maravilhoso, porque eu tenho certeza absoluta disso, porque é a história que eu vivi. Eu passei por isso tudo, eu vivi cada um desses momentos de cansaço, de irritação, de será, até quando? Só obedece, continua. E aqui numa outra anotação eu coloquei que eu tava assistindo uma pregação do pastor Cláudio, e ele falou assim, sua vida tá ruim? E daí? Espera, Deus não te deu tudo ainda. Você não viveu ainda tudo que ele tem para você. Obedecer e entender que Deus muda tudo de uma hora para outra ou gradativamente até o momento oportuno é tudo que a gente precisa. Então, minha palavra para você hoje é permaneça, confie em Deus, permaneça. Vai chegar um momento de você colher todos os frutos que você vem plantando. Obedeça, independente das pessoas ao seu redor. Faz o que Deus te manda fazer, independente de qualquer outra coisa. É isso. Um beijo.